Olá, meu nome é Yandra Giovana de Oliveira Cunha, sou estudante de medicina da Universidade de Brasília e bolsista do Programa de Iniciação Científica da IBCER. O meu trabalho possui como título Perfil das infecções do trato urinário em mulheres adultas em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário de Brasília, no período pandêmico de Covid-19. Bom, a infecção do trato urinário está entre as infecções bacterianas mais comuns em adultos, principalmente no sexo feminino, devido ao menor comprimento da uretra. Ela afeta mais de 10% das mulheres e aproximadamente 50% delas possuem, no mínimo, um episódio ao longo da vida. A proximidade entre o ânus e a uretra em mulheres favorece a infecção com enterobactérias. A Escherichia coli é o principal agente etiológico, sendo responsável por mais de 75% das infecções. E a bacteriúria assintomática está associada ao aumento da morbidade perinatal, especialmente prematuridade e baixo peso ao nascer. Portanto, é essencial que seja diagnosticada e tratada precocemente na gestação. O padrão ouro para o diagnóstico é a urocultura e está indicada para gestantes, infecção recorrente, na vigência de complicações associadas ou na falha do tratamento inicial devido ao maior risco de resistência bacteriana. Atualmente, há uma grande preocupação permeando a escolha correta e razoável de antibióticos ao considerar a alta prevalência de infecção do trato urinário no sexo feminino. Tem sido observado um aumento da resistência aos antibióticos de primeira escolha no tratamento da cistite em mulheres, e estima-se que após a ocorrência do primeiro episódio de infecção, 24% das mulheres jovens apresentam recorrência do quadro em 6 meses, e 2 a 5% desenvolvem infecção recorrente. O trabalho teve como objetivo identificar os patógenos mais prevalentes isolados em uroculturas no laboratório de análises clínicas pertencentes a mulheres atendidas ambulatorialmente no HUB em 2021 e descrever o perfil de sensibilidade aos antibióticos comumente utilizados em pacientes da comunidade. Quanto à metodologia do trabalho, foi realizado um estudo descritivo transversal a partir da coleta retrospectiva do perfil de sensibilidade de uroculturas positivas de pacientes do sexo feminino adultas com idade igual ou superior a 18 anos, atendidas nos ambulatórios do HUB no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Os dados foram extraídos dos livros de registros do Laboratório de Microbiologia e do Sistema Informatizado Compilab, e foi utilizado um formulário do Google Forms e uma planilha do Excel para a organização dos dados. As informações registradas foram unidade de origem da amostra, data de coleta, data de nascimento da paciente, método de coleta do material, registro de prontuário, agente etiológico, perfil de sensibilidade aos diferentes antibióticos e resultado do EDTA. Foram adotados como critérios de inclusão amostras indicativas de crescimento bacteriano significativo, faixa etária a partir de 18 anos de idade completos, sexo feminino e atendimento ambulatorial. Como critérios de exclusão, foram desconsideradas as amostras de urina contaminadas e, posteriormente, aquelas com crescimento de leveduras. O trabalho faz parte do projeto de pesquisa A Avaliação do Impacto da Pandemia pelo SARS-CoV-2 nos Indicadores de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde no Hospital Universitário de Brasília. Em relação aos resultados, foram identificadas 739 uroculturas positivas, totalizando 602 pacientes. 324 amostras foram contaminadas, correspondendo a 43,8% do total e resultando em 415 amostras restantes. 100% das amostras foram coletadas em jato médio. O agente mais prevalente foi a Escherichia coli, correspondendo a 56,4%, seguidas de Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fecalis, Streptococcus agalacti e Proteus mirabilis. Para avaliação do perfil de sensibilidade aos antibióticos, foram desconsideradas também aquelas uroculturas com crescimento de leveduras, resultando em 400 amostras. 85,5% das amostras foram positivas para gram-negativos, e foi avaliado o perfil de sensibilidade dos antibióticos mais adotados contra essas bactérias na prática clínica. Assim, 97,37% das amostras testadas para micacina, 88,83% para gentamicina, 90% para cefepime, 94,48% para meropenem, 89,97% para ceftriaxona, 82,74% para nitrofurantoína, 74% para ciprofloxacino e 62,82% para sulfametoxazol trimetoprim foram sensíveis.
14,5% das amostras foram positivas para gram-positivos, dentre elas 53,5% foram positivas para enterococos, sendo 51,7% delas positivas para enterococos fecales e 1,7% para enterococos faecium. Com relação à sensibilidade antimicrobiana, 96,775% foram sensíveis à vancomicina, 100% à ampicilina e 95,45% à gentamicina. 18,96% foram positivas para estafilococos, sendo 45,45% positivas para estafilococos saprofíticos. 100% foram sensíveis à vancomicina, 45,45% à oxacilina e 100% a ciprofloxacino. 27,58% foram positivas para streptococcus, sendo todas elas positivas para streptococcus agalacti. 100% das amostras testadas foram sensíveis à vancomicina, ceftriaxona, ciprofloxacino, penicilina G e vancomicina. E considerando o agente etiológico mais prevalente no estudo, a Escherichia coli, foi observado que 99,57% das amostras positivas foram sensíveis à amicacina, 99,57% ao imipenem, 98,29% à piperacilina tazobactam e 97,85% à cefoxitina. Vale mencionar o perfil de sensibilidade da E. coli àqueles antibióticos orais comumente usados empiricamente em infecções do trato urinário em pacientes ambulatoriais. Então, 96,07% das amostras testadas para nitrofurantoína, 70,94% das testadas para ciprofloxacino e 59,66% das testadas para sulfametoxazol trimetoprim foram sensíveis. Primeiramente, o trabalho realizado revelou uma grande quantidade de amostras de urocultura contaminadas. Essa alta taxa de contaminação sugere que há oportunidade para melhorar as orientações fornecidas aos pacientes pelos profissionais de saúde sobre a coleta de urina para a realização do exame. Conforme constatado, o uropatógeno mais prevalente foi a Escherichia coli, representando 58,5% das 400 amostras finais positivas, em concordância com dados publicados por outros autores em diferentes locais do Brasil. Foi identificada uma resistência de 37,18% ao sulfametoxazol trimetoprim, semelhante ao observado no estudo de Tan et al. De 2022, realizado na cidade de Londrina, em que a taxa foi superior a 30% independentemente da idade. Encontrou-se uma resistência a esse antibiótico em 40,34% dos casos, o que pode ser justificado pela frequência de prescrição de fluoroquinolonas para infecções do trato urinário com o passar dos anos, levando a uma elevação das taxas de resistência de E. coli mediante o uso de tais medicamentos. De acordo com Tano et al., a nitrofurantoína é o único antibiótico de primeira linha no tratamento de infecção do trato urinário que permanece com a maior taxa de sensibilidade superior a 90%. A sensibilidade ao fármaco, considerando todas as amostras positivas testadas no trabalho, foi inferior a 90%, porém obteve-se 96,07% de sensibilidade dentre todas as amostras positivas para E. coli. Em relação ao Streptococcus agalacti, houve uma prevalência de 4% dentre o total de amostras positivas, sendo associada a infecções neonatais graves como sepse, e a penicilina é usada como profilaxia. As limitações do estudo incluem não identificar as cepas de Cândida e não avaliar informações clínicas das pacientes e os seus tratamentos. Por fim, é possível depreender do trabalho que a frequência dos uropatógenos causadores de infecções do trato urinário e seus perfis de sensibilidade e resistência variam conforme a região e a população estudada. Assim, o tratamento empírico para o agente etiológico provável é a conduta mais adequada na maioria das vezes, mas é importante conhecer os agentes circulantes em cada local e o perfil de sensibilidade deles para que a seleção de antibióticos seja feita de modo racional, buscando minimizar a resistência bacteriana. Encerro minha apresentação aqui e obrigada pela atenção.